Olá, eu me chamo Jamile e hoje eu queria falar um pouco sobre o amor de Deus. Bom, eu acho que é um dos temas mais comuns quando a gente pensa em falar sobre alguém, com alguém sobre o cristianismo, Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor de Jesus. Mas eu quero tratar alguns outros pontos. A primeira coisa é que lá no Novo Testamento, em Mateus, ele deixa esse mandamento pra gente: amarás o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, e também amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei pensando, e os outros mandamentos? A gente continua? Claro que a gente continua. Mas numa conversa com a minha mãe, ela falou assim pra mim: filha, este é o resumo dos outros mandamentos. Porque quando você ama alguém, você não cobiça, você não deseja o mal, você não diz falso testemunho, não rouba e não mata. E é uma coisa óbvia, mas a gente precisa realmente, de fato, parar pra pensar. E quando a gente se torna cristão, que Jesus vai curando a gente, ele também vai colocando o amor dele, de modo que a gente começa a olhar o mundo de uma maneira super diferente. Olhar para as pessoas com amor. E, por exemplo, oração e jejum. Para alguns é mais fácil, para outros não. Mas é importante a gente ter esse contato com Deus. Oração é relacionamento, a gente precisa estar orando para cada vez mais estar próxima de Jesus, porque eu só conheço alguém com quem eu me relaciono. E também pedir para Deus para salvar aquela pessoa. Por exemplo, eu sou prova disso. No meu outro vídeo eu não entrei muito nessa parte, mas no momento que eu me afastei, assim, da igreja dos caminhos do Senhor, a minha mãe orava muito por mim, ela profetizava, ela vinha na minha cabeça, falava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu ficava toda desconfiada, como eu digo, mas eu escutava. E passaram-se anos, ela orando, anos, e até que um dia, como eu falei, foi algo sobrenatural que começou a transformar. Ela não sabia o que tinha acontecido comigo, mas ela confiou e acreditou em Deus, pelo amor de Deus. E pelo amor de Deus, nós somos capazes de orar. Mas não é só oração. Quando a gente pode fazer, quando a gente pode ajudar o próximo, isso também é olhar com os olhos de amor. Eu vou contar essa situação, mas é só para vocês entenderem um exemplo. Não que a gente deva ficar falando, se gloriando, mas é só para vocês entenderem. Aqui em casa já faz um tempo que toda época de Natal, o pessoal da prefeitura, que são os garis daqui da rua, a gente sempre compra um presente para eles. No começo era cesta básica, mas depois Deus tocou no coração da minha mãe que fosse dar, por exemplo, perfume. Ela sempre compra um kit da Natura para eles, ou do Boticário, enfim. E dá. Ela fala assim: vocês levam o nosso lixo, cheiro ruim, mas nesse dia que vocês possam levar algo bom. Ela também dá um panetone ou uma cesta, assim, sabe? Alguns alimentos. Então, pode parecer simples, mas eu acho que é um ato que toca. E principalmente pra gente que dá. Quem dá sente uma alegria, assim, fenomenal, porque a gente tá doando, a gente começa a olhar as pessoas com olhos de amor. Pessoas que muitas vezes machucaram a gente começa a orar. Foi quando eu percebi que eu estava curada, tinha perdoado algumas pessoas, quando eu comecei, na verdade, a orar por elas para que Deus abençoasse. Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade com Deus e cada um vai prestar conta de seus atos, mas não é por isso que eu vou desejar o mal para o meu próximo. Como a Bíblia nos diz, a vingança do Senhor. Nosso papel de cristão é amar, e é amar verdadeiramente. O Espírito Santo que convence, ele que vai transformar o nosso interior, e depois o nosso exterior vai ser um reflexo disso. Porque primeiro, ele tá me mudando para mudar algumas coisas em mim. Eu digo isso na minha própria vida. Tem algumas coisas que é mais difícil de deixar do que outras. Mas conforme a gente caminha, conforme a gente ora, ele vai fazendo isso. Também lá em Coríntios, fala que o amor é sofredor, é benigno, ele não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor, ele é maravilhoso. O amor de Deus por nós, ele é fenomenal. A gente, quando a gente não conhece a Bíblia, quando eu estava nessa minha fase de julgar, mas Deus fez isso, fez aquilo, teve muitas guerras, mas hoje em dia, lendo a Bíblia, e se você tiver a oportunidade de ler também com calma, você vai ver que Deus, ele deu muitas chances, tanto para o povo dele, quanto para os povos, porque a Bíblia diz, Paulo diz em uma das suas cartas, que
A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então é isso que Deus quer pra nós. E é claro, como eu falei, Deus ele é justo. Então o que a gente faz, se a gente não quer verdadeiramente servir, se humilhar perante Ele, a gente vai sofrer as consequências. Mas Deus ele é tão bom que Ele cuida da gente de uma maneira assim maravilhosa. Além disso, nesse mesmo capítulo de Coríntios fala que permaneça a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor. Então que as pessoas possam ver a gente não com religiosidade, mas como cristãos que amam, que servem aos outros. Porque é isso que Jesus queria para nós, não que a gente apontasse o dedo ou achando que é melhor do que alguém. Todos os dias a gente precisa renovar nossa comunhão com Deus, a gente precisa reconhecer que nós erramos quando a gente olha torto para alguém, quando a gente deseja mal, ou quando simplesmente a gente se frustra em alguma coisa, alguém responde a gente de uma maneira que a gente não queria. Então, todos os dias nós precisamos e a gente precisa ser a nossa melhor versão para Deus e para o outro, porque Deus está no outro. Então, a minha reflexão sobre o amor de Deus é essa hoje. Que você fique com Deus, que Deus abençoe sua vida. E como eu disse no outro vídeo, dê sempre uma chance para Deus. Não deixe que outras pessoas estraguem o seu relacionamento. Se você teve alguma frustração, alguém te magoou. Mas eu te encorajo hoje a orar do jeito que você tá. Não precisa ser de joelhos, pode ser do jeito que você tá. E conversar com Jesus, porque Ele é o nosso melhor amigo. Só conversar como você conversa com um amigo. Converse com Jesus, porque você vai se sentir bem, porque Ele é o nosso amigo. Então é isso, fique com Deus, que Deus te abençoe.